Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos seguir então com nossa análise de medidas de segurança, informando antes que o bonezinho aqui não é para enfeite, tá? Fiz um procedimentozinho aqui na cabeça e por recomendação médica, eu não posso tomar sol, e se eu não posso tomar sol, eu não posso pentear o meu cabelo. E aí, boné na cabeça para resolver o problema. Sei que vocês podem estar pensando que isso foi poda ou corte de chifre, mas segundo o médico não era esse o problema, tá bom? Então, vamos que vamos. Como eu vou estar essa semana toda nessa condição, descabelado, eu preciso, durante essa semana, estar com esse aparato para que nós não possamos parar com as nossas aulas, ok? Vamos lá então? Vamos assim mesmo, de boné e tudo, sem problema. Então, revisando um pouquinho, nós falávamos no nosso último encontro sobre as medidas de segurança. Mencionei para vocês que as medidas de segurança elas são aplicadas para o agente inimputável, porém maior de idade, que pratica um injusto penal. Como não recai culpabilidade a ele, o juiz vai absolvê-lo na sentença e na própria sentença ele vai então impor-lhe uma medida de segurança. Revisãozinho do nosso último encontro, para darmos sequência, tá? Mencionei lá para vocês quais eram os pressupostos exigidos para a aplicação da medida de segurança, para a imposição de uma medida de segurança. E aí disse a vocês que, primeiro, precisa haver a prática de um injusto penal, um fato típico e ilícito, ok? Esse foi o primeiro pressuposto aí inserido, tá? O segundo pressuposto que nós colocamos para vocês foi a periculosidade, tá? Lembram-se do finalzinho da aula, a análise que nós fizemos, em que a pena você leva em consideração a culpabilidade do agente. Então, ele praticou um injusto penal, o fato é típico e ilícito, se ele é culpável, recai pena a esse indivíduo. Para o maior inimputável, portanto, portador de uma doença mental ou de um retardo mental, de forma a retirar-lhe, quando da conduta, a total compreensão daquilo que fazia e a capacidade de se determinar de acordo com aquilo que ele fazia, há a necessidade, então, nesta situação, de imposição não de pena, mas sim de uma medida de segurança em decorrência da possibilidade dele continuar praticando o crime. Portanto, a medida de segurança ela é voltada para evitar aí que outros crimes ocorram. Portanto, a finalidade é evitar que a sociedade seja colocada numa situação de risco. Portanto, periculosidade é o segundo pressuposto da medida de segurança, ou para a aplicação de medida de segurança. O terceiro, que nós já mencionamos, é que o agente, ao praticar um injusto penal, é inimputável, ou seja, não há imputabilidade a este indivíduo, ok? E o último então a ser analisado era mencionei a prática do injusto penal, a periculosidade o segundo, o terceiro a não imputabilidade, ok? Na verdade, esses são os três pressupostos aí que nós comentamos exigidos para a imposição da medida de segurança. Uma observaçãozinha importante que eu também mencionei para vocês no nosso último encontro é que a sentença que impõe medida de segurança, ela é considerada uma sentença absolutória imprópria. E a sentença condenatória é para o semi-imputável. Se não me falha a memória, foi exatamente esses pontos que nós já analisamos, que nós já comentamos. Bom, vamos iniciar agora então o tópico novo, né? A sequência daquilo que a gente ainda não havia comentado
no nosso último encontro. Vamos tratar a partir de agora, que é a matéria que nos interessa, tá? O tema relacionado aos prazos da medida de segurança. Tá? Então vamos lá. Medida de segurança, ao contrário das penas, tá? Ela tem prazo mínimo e não prazo máximo, ok? Então a pena ela vem lá imposta por um prazo determinado máximo. Tá? Então o juiz condena o indivíduo a 10 anos, a 12 anos, a 8 anos. E a medida de segurança? A medida de segurança, pessoal, lá nos termos do artigo 97, parágrafo 1º do Código Penal, ela será de 1 a 3 anos. Esse é o prazo mínimo da medida de segurança, de 1 a 3 anos. Vencido o prazo mínimo, o sentenciado, então, será submetido ao exame de cessação de periculosidade. Ok? Vocês dão uma olhadinha lá no artigo 100 da Lei de Execuções Penais. Tá? O legislador, na 7.210, artigo 100, menciona lá que o exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados, ok? Então veja, se cessada a periculosidade, o réu, o condenado, que recebeu uma sanção penal da espécie medida de segurança, ele será liberado, ok? Então, mantida a periculosidade, aí esse exame passa a ser renovado a cada ano, ok? Então veja, o prazo é de 1 a 3 anos e não obrigatoriamente 3 anos. Tá? Portanto, se nesse período tá, o juiz determinou o prazo de 1 ano, ou determinou o prazo de 6 meses, ou determinou o prazo de 2 anos, ou o prazo máximo de 3 anos, cessado esse período, ele é submetido a um exame. Ok? Se eliminada a doença, se eliminada a periculosidade, ele é liberado. Acabou o problema que o levava à prática do injusto penal. Veja, o prazo mínimo é impróprio. Por quê? Porque ele pode ser antecipado a qualquer tempo, tá? Desde que o juiz fundamente a necessidade desta antecipação. Tá? Então veja, foi imposta uma medida de segurança. Tá? E o juiz estabeleceu lá na sentença que o prazo mínimo da medida de segurança será de 2 anos. Tá? Nada impede, então não precisa esperar, não é obrigatório aguardar decorrer os 2 anos para submetê-lo ao exame de cessação. Tá? Esse prazo ele pode ser antecipado a qualquer momento. Tá? Então veja, o juiz na sentença impôs o prazo mínimo de 2 anos para a busca da cura daquele indivíduo e 6 meses depois, numa decisão fundamentada, ou porque o juiz foi acionado e etc., um prazo lá de 6 meses ou de 1 ano, fica a critério ou depende do caso concreto, das condições reais daquele condenado, tá? Nada impede de, por exemplo, 2 anos de medida de segurança, 6 meses depois, ser realizado o exame de cessação. Tá? E se 6 meses depois ficar demonstrado que houve a cura, ou seja, não há mais a periculosidade presente, encerra-se a medida de segurança. Tranquilo? Então veja, a possibilidade de antecipação do exame de cessação, ele alcança tanto o prazo mínimo como o intervalo de 1 ano entre um exame e outro. Então, no exemplo que eu dei, o prazo mínimo é de 1 a 3 anos. O juiz na sentença, por exemplo, impôs 2 anos de medida de segurança. Tá? Esse prazo para o exame de cessação pode ser antecipado, conforme mencionei. Pode antecipar 6 meses depois fazer o exame, 1 ano depois fazer o exame, 1 ano e meio depois fazer o exame. Vamos imaginar que o juiz impôs 2 anos. Tá?
Decorrido esses 2 anos, foi submetido a um exame de cessação, a periculosidade não cessou. Tá? Aí ele continua em medida de segurança. E aí, de ano em ano, ele é submetido obrigatoriamente ao exame de cessação. Mas após esses 2 anos iniciais, aí passa a ser de ano em ano o exame de cessação de periculosidade. Mas nada impede de esse prazo posterior aos 2 anos também ser antecipado. Então, decorreram-se 2 anos, submeteu-se ao exame de cessação, não havia eliminado a periculosidade, vai examiná-lo daí 1 ano novamente, mas nada impede de examiná-lo daí 4 meses, daí 8 meses. Esse prazo também pode ser antecipado. Qual é a motivação para isso? Por que pode a qualquer momento antecipar-se, desde que a decisão judicial seja fundamentada para esta antecipação? Porque conforme eu mencionei para vocês no nosso último encontro, a medida de segurança não é um castigo. A medida de segurança não é pena. Tá? Portanto, ela não é também proporcional à infração penal, como acontece ao imputável. A medida de segurança ela tem como finalidade curar o réu. E, havendo a cura, vai se eliminar a periculosidade à sociedade. Então veja que a medida de segurança ela não tem o mesmo caráter ou a mesma finalidade da pena. Ela não é castigo nenhum. Só submete o indivíduo a tratamento sob responsabilidade do Estado por uma questão muito simples. Tá? Porque se ele continuar aos cuidados da família ou, dependendo da estrutura familiar, aos cuidados de praticamente ninguém, tá? Certamente ele vai continuar praticando injustos penais. Por isso que o Estado o retira do convívio em sociedade para tratá-lo, para curá-lo, ou pelo menos reduzir aquela periculosidade que ele impõe à sociedade. Portanto, não é um castigo. Ela, pelo contrário, alguns entendem que ela é até um benefício, porque busca curar o indivíduo de uma doença a que ele encontra-se portador. Ok? Tranquilo? Então, essa é a situação quanto ao prazo mínimo. Ele tem o prazo de 1 a 3 anos, é mínimo. Tá? E aí, esse prazo, o juiz não é obrigado a colocar sempre 3 anos como prazo mínimo de medida de segurança. Pode pôr 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, até 3 anos o prazo mínimo. Decorrido os 3 anos, se o juiz o impôs em 3 anos no mínimo, não havendo a cessação da periculosidade, ele vai, esse exame sendo renovado a cada ano. Então ele fica 4, fica 5, fica 6 e aí sucessivamente. Então, vamos discutir quais são os posicionamentos em relação a essa questão hoje. Né? Há algumas divergências quanto a esse prazo máximo. Então vamos analisar o prazo máximo agora, para a gente já poder entender isso. Prazo mínimo ficou tranquilo. No prazo máximo nós temos alguns posicionamentos em relação a esse tema. Né? Você vai dizer, bom, o prazo mínimo é de 1 a 3 anos, eu entendi, tranquilo, sem problema. Mas quanto tempo ele vai ficar? Então veja, decorridos os 3 anos, o juiz impôs o prazo mínimo de medida de segurança 3 anos. Decorreram-se os 3 anos. Exame de cessação, a periculosidade continua. Decorrido mais 1 ano, 4 anos, exame de cessação, permanece a periculosidade. Isso vai se repetindo até quando? 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, até ele morrer? Agora é que começam os posicionamentos. Qual será o prazo máximo da medida de segurança? O prazo mínimo a lei estabelece. Qual será o prazo máximo? Agora nós temos 3 posicionamentos a respeito do assunto. Vamos verificar quais são os 3 e qual atualmente predomina, prevalece. Ok? Vamos lá então? Primeiro posicionamento a respeito do prazo máximo é de que não há prazo máximo. Ou seja, não há um prazo máximo determinado. A medida de segurança, entendem os defensores deste primeiro posicionamento, ela é um tratamento.
E por ser tratamento, deve ter duração determinada pela carência do paciente. Ou seja, como qualquer outra doença, esquece a doença mental. Vamos imaginar uma outra doença aí que é comum. Vamos imaginar lá um câncer. Qual é o período que você vai ficar tratando o câncer? Até curá-lo. Ou até a pessoa morrer com a doença. Então, esses adeptos, defensores desse primeiro posicionamento, diz, não tem prazo. Enquanto houver a presença da doença, ele tem que ficar em tratamento. Se a doença durar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ele vai ficar o tempo que for necessário para a cura. Enquanto não houver a cura, não cessa o tratamento. Tá? Então, eles fazem um comparativo aí com qualquer outra doença. Ele diz, em qualquer outra doença, o tratamento perdura enquanto for necessário. Tá? E, portanto, se o doente mental ou o portador de um retardo mental é considerado doente e precisa de tratamento, enquanto houver aí a doença mental, a permanência da doença mental, ele tem que estar em tratamento. Tá? Alegam ainda, para finalizar a argumentação, é que, além disso tudo que nós já comentamos, eles mencionam que a medida de segurança, e eu já mencionei isso também para vocês, não é como o mal da pena. A pena, sim, é considerado como uma retribuição pelo mal causado à vítima, aos familiares da vítima ou à sociedade. A pena é retributiva, a medida de segurança não. Ela é tratativa. Portanto, menciono que a medida de segurança não é como o mal da pena, que deve ser limitado. Mas a medida de segurança é um bem, ela traz um benefício para o réu, porque é tratamento. E se é um bem, não precisa de limites rígidos. Se está fazendo bem para aquele indivíduo tratá-lo, por que limitar o tratamento que está trazendo benefício para o agente? Então, para esse primeiro posicionamento, não há um prazo máximo determinado. Enquanto durar a doença, enquanto for necessário o tratamento, ele deve ficar em tratamento. Não importa quantos anos isso venha a durar. Ok? Primeiro posicionamento. Era o que prevaleceu durante muito tempo, hoje não mais. Por que não mais? O segundo posicionamento que nós temos a respeito desse tema vem do STF. O STF vem lá e diz o seguinte, a partir da Constituição de 88, onde o legislador estabelece que não é mais cabível no sistema penal brasileiro a aplicação de pena de morte, nem pena de caráter perpétuo, e considerando que a pena é uma espécie de sanção penal, portanto, deve ser a punição de caráter perpétuo, a proibição de punição de caráter perpétuo estendido a qualquer tipo de sanção penal e não somente a pena. E para isso, então, o STF vem e limita o prazo máximo da medida de segurança, dizendo que a medida de segurança ela não pode exceder o limite estabelecido no artigo 75 do Código Penal. E vocês sabem que o artigo 75 sofreu uma alteração recente. O prazo máximo de execução de pena, que também o STF entendeu que não é só de pena, é de sanção penal, portanto, para qualquer tipo de custódia imposta, pena ou medida de segurança, ela não pode ultrapassar o prazo determinado no artigo 75 do Código Penal. O que significa isso? 30 anos para aquelas condutas que foram praticados, ou seja, os injustos penais praticados antes do dia 23 de janeiro de 2020, quando então o artigo 75 do Código Penal sofreu uma alteração,
passando-se a determinar que o prazo máximo de execução da pena é de 40 anos. Então, para aqueles indivíduos que realizou o injusto penal, a conduta, né, o fato típico e a ilicitude, antes de 23 de janeiro de 2020, a medida de segurança terá um prazo máximo de 30 anos. Para aqueles que realizaram o injusto penal, portanto, levando como referência a data do fato, a data da conduta, a partir do dia 23 de janeiro de 2020, quando o artigo 75 do Código Penal foi alterado, elevando o prazo máximo de execução de 30 para 40 anos, para esses, agora o limite, o tempo máximo, o período máximo de duração da medida de segurança passa a ser de 40 anos. Tá? Portanto, nós temos hoje, pela decisão do STF, o prazo determinado no artigo 75 do Código Penal. O prazo máximo para que o Estado, através da medida de segurança, venha a curar aquele indivíduo é o estabelecido no 75. Antes de 23 de janeiro de 2020, 30 anos. A partir de 23 de janeiro de 2020, 40 anos. Tranquilo? Perfeito? Ótimo. E qual é a finalidade de fazer esta adequação da medida de segurança ao prazo determinado pelo artigo 75 do Código Penal? Para poder ajustá-la à Constituição Federal, ou seja, não se tornar aí uma sanção penal de caráter perpétuo. Tá? Entendeu o STF que se aplica a qualquer tipo de custódia, porque assim determinou a Constituição Federal. Nós não podemos ter pena de caráter perpétuo. Ok? Tranquilo? Uma observaçãozinha importante em relação a este questionamento que nós estamos tratando aqui. Pessoal, veja, findo o prazo máximo, que é a pergunta que vocês devem estar fazendo, tá bom. Ele praticou o injusto penal antes de 23 de janeiro, então ele vai ficar 30 anos em tratamento. Então entra naquele sistema, o juiz impôs 3 anos, decorridos os 3 anos foi submetido ao exame, persiste a periculosidade. Aí ele passa a ser submetido obrigatoriamente a exame de cessação de periculosidade de ano em ano. Sim, é isso. Aí deu lá 30 anos. No 30º ano, ele é submetido ao exame de cessação de periculosidade e vem o laudo e diz: a periculosidade persiste. Continua com a doença. Não houve durante esses 30 anos ou 40 anos, se foi após 23 de janeiro de 2020, nenhuma alteração. E aí vem o questionamento. E aí, o que fazer? Coloca ele na rua? Então, veja, o entendimento é que, decorrido esse prazo máximo, e ainda persistindo a doença e automaticamente a periculosidade, cabe aos outros aparatos de saúde, seja eles municipais, estaduais ou federal, acolher o indivíduo, tá? Que vai continuar a receber tratamento, mas agora não mais como sanção, não mais como medida de segurança. Então, imagina aquela situação, né? O indivíduo ficou lá 30 ou 40 anos sendo submetido ao tratamento, vem o laudo de cessação e diz: a periculosidade continua a mesma, ou muitas vezes até aumentou. Okay? E aí o que fazer com esse indivíduo? Finda, termina, extingue a partir daí o processo, como executada a sanção penal. Ele vai sair lá do tratamento ambulatorial ou do hospital de custódia e agora não mais sob o manto do judiciário, mas sim do poder executivo, tá? Ele vai ser submetido a um outro ambiente, a um outro hospital, tá? Mas não mais como sanção penal, agora como um problema social, como uma doença comum de qualquer
outra pessoa. Tá? E se ele, então, vier a praticar um novo injusto penal, aí retoma tudo de novo. Ok? Esse é o entendimento do STF. Perfeito? Tranquilo? Então não significa que, decorrido o prazo máximo, ele ainda continua com a periculosidade e ele vai para a rua. Tá? Ele só deixa de ter aquele tratamento, deixa de ter caráter de sanção. E ele passa a ter caráter social. Tá? Ele sai de um instituto de saúde e vai para o outro. Aí o município, o Estado ou a União terá que acolhê-lo e continuar realizando o tratamento para ele. Tá? Mas agora sem essa característica de sanção penal. STF decidiu dessa forma. Nós temos também uma terceira posição, que é a que vem predominando, que é a do STJ, tá? Que inclusive pelo STJ nós temos uma súmula, que é a súmula 527. A súmula 527 do STJ pacificou essa questão. Tá? E, na verdade, é bem interessante o entendimento que teve o STJ, ou que vinha tendo o STJ, e sumulou essa questão. Para o STJ, ou para a súmula 527 do STJ, a medida de segurança ela não pode superar o prazo da pena máxima em abstrato previsto para o crime que foi praticado. Então veja, um indivíduo portador de uma doença mental que não tem, em decorrência da doença mental, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele viola a norma penal por meio de uma conduta. Tá? Ele não encontrava-se em legítima defesa, em estado de necessidade, enfim, nenhuma daquelas causas excludentes da ilicitude. Portanto, ele praticou um injusto penal. Ele não é culpável por causa da doença mental, ele é inimputável. Ele tem, por exemplo, 20 anos de idade. Essa é a condição. E qual foi o crime que ele praticou? Ele praticou um furto simples, por exemplo. Para o STJ, para a súmula 527 do STJ, o prazo que ele vai ficar submetido a tratamento como medida de segurança tem que ser o prazo máximo em abstrato para o crime de furto simples que ele praticou. Então, o prazo máximo será de 4 anos. Não poderá exceder 4 anos. Qual a justificativa que foi dada para que esse entendimento se tornasse súmula e predominasse hoje? Porque o entendimento foi o seguinte: se a medida de segurança superar a pena máxima prevista no injusto que aquele indivíduo praticou, no ilícito que ele praticou, esse indivíduo, esse sujeito, ele passa a ser sancionado por ser quem é, e não por ter feito o que ele fez. Seria, portanto, nesta situação, uma hipótese ou um caso real do chamado direito penal do autor, o que é inadmissível no direito. Então veja como seria a situação. Imagina que duas pessoas, sem ajuste prévio uma com a outra, ou seja, uma desconhecendo a conduta da outra, adentrassem a um supermercado. Um é imputável, o outro é inimputável. E um está lá numa gôndola, a outra está lá do outro lado na outra. E os dois subtraem objetos do supermercado. E os dois são autuados. Um portador de doença mental, o outro não. Olha a que situação chegaríamos. O imputável cometeu um furto simples e seria, por exemplo, condenado a, 2 anos, 3 anos, 4, vamos botar o máximo, 4 anos. O inimputável que subtraiu o mesmo supermercado,
o mesmo tipo de objeto, no mesmo valor ou em valores muito próximos, ficaria 30 ou 40 anos em sanção penal, sendo submetido a um tratamento ou a uma internação. Se ambos cometeram o mesmo crime, nas mesmas circunstâncias, por que o imputável executaria 4 anos de pena e o inimputável teria que ficar 30 ou 40 anos submetido à medida de segurança, que é uma espécie de sanção penal? Então veja, o imputável é condenado por uma pena máxima de 1 a 4. O inimputável ficaria com uma condenação a 40 anos de medida de segurança. Desta forma, vem lá a justificativa dos ministros do STJ, né? Não se está sancionando pela subtração do objeto ou dos objetos do supermercado. Está se sancionando pelo fato de ele ser louco, pelo fato de ele ser portador de uma doença mental. Condição essa que ele, sujeito ativo daquele ilícito, não escolheu. Ninguém quer ser doente mental. Tá? Portanto, haveria um desequilíbrio aí na balança. Tá? Então, este é o posicionamento que vem predominando quanto ao prazo máximo da medida de segurança. Tá? Portanto, conforme eu mencionei lá no início do estudo para a gente, dependendo da situação, dependendo do ilícito, a medida de segurança é interessante. Tá? Dependendo do ilícito, a medida de segurança não é tão interessante assim. Portanto, não há mais aquela situação de que a medida de segurança é sempre melhor do que a pena. Ou a medida de segurança é sempre pior do que a pena. Não, você vai ter que analisar qual foi o injusto praticado, qual foi o crime praticado, né? Realizou um fato típico e ilícito? Realizou. Incidiu em qual tipo legal? E aí você vai verificar se naquele caso concreto ela poderá ser mais benéfica ou não do que a pena, comparado com a pena. Tá? Então isso é relevante, isto é importante. Depende da quantidade de crime, sem concurso material, sem concurso formal e etc. para cada situação. Perfeito? Tranquilo? Observaçãozinha importante. Você vai falar, bom, professor, agora tem uma decisão então do STF e tem uma súmula do STJ, e são situações distintas. Sim, mas hoje, como nós temos a súmula do STJ, vem prevalecendo a do STJ. Então descartou-se aquela decisão do STF, cuidado, aqui não. Por que não? Ela ainda continua sendo utilizada. Em que situação, em que momento? Se a soma das penas máximas, no caso de mais de um crime, superar 30 ou 40 anos, de acordo com o artigo 75, se antes de 23 de janeiro, 30, após 23 de janeiro ou a partir de 23 de janeiro, 40, porque houve alteração. Tá? Se somado, então o indivíduo foi condenado lá em 2 processos distintos, tá? a medida de segurança, e aí quanto tempo ele vai ficar executando medida de segurança? Opa, somou os 2 processos, tá? Pelos crimes que ele praticou, então somou lá o máximo abstrato de um, máximo abstrato do outro, excedeu 30 ou excedeu 40 anos. Agora, nessa situação, prevalece a decisão do STF. Leva-se em consideração o prazo determinado lá no artigo 75 do Código Penal. Tá? Dessa maneira, pessoal, a decisão do STF ela acaba complementando a súmula 275 do STJ. Tá bom? Tranquilo? Vamos dar uma paradinha aqui para o vídeo não ficar muito extenso. A gente volta com mais uma observaçãozinha importante em relação à medida de segurança.